É, eu vou apresentar aqui para vocês qual o recurso, vou buscar usar o recurso das tertúlias, então, dos capítulos 35, 36, 37, 38 que eu vou apresentar, vou fazer assim, explicar bem superficialmente, assim, só um resumo bem rápido de cada um deles, e aí eu parto para citações que me chamaram a atenção. Bem, o capítulo 35, ele diz respeito à extinção dos mestres pensadores, que, no caso, a dissipação do estruturalismo, né, que iniciou em 70 e que é intensificado pela morte dos seus representantes, sobretudo na década de 80, né? Então, menciono Barthes, né, que já aparentemente não estava muito bem, e a morte da mãe na década de 70 abala ele bastante. O Lacan, né, que passa a ser contestado, e segundo a teoria do François Georges, isso na página 517, para quem quiser acompanhar, teria criado uma religião. Também a dissolução, no caso, a contestação da escola freudiana de Paris, em 1979, né? O Lacan está com câncer e ele resolve dissolver a escola francesa, a escola freudiana de Paris. E a esse respeito, eu trouxe o destaque para a personificação que há da figura de Lacan, né? Quando, no momento da reunião, para debater a dissolução da escola francesa de psicanálise, ele fala que ele se tornou significante. Então, na página 522 dessa minha versão aqui, para quem quiser acompanhar, no primeiro parágrafo, começa na segunda linha. E todo mundo sabe, há muito tempo, que o Espírito Santo é a libido, novamente retomando essa provocação de que a psicanálise havia se tornado uma religião. Por isso, em verdade, vos digo, o Espírito Santo está cagando para isso, fecha aspas. Lacan acolhe seus partidários anunciando-lhes a grande notícia. Ele se transformou finalmente no significante. O rótulo Lacan, mas lembra a assistência que a bela Lacan só pode dar o que tem. Então, pelo menos eu tive a impressão que, por conta devido ao adoecimento dele, isso justifica também o encerramento, né, assim, da escola freudiana de psicanálise. Mas não só isso, outras situações, outros contextos de contestação que surgiam. 38, que diz assim, no meio do parágrafo: o cientista não reina num extramundo, está totalmente ancorado no campo que modeliza, e a ciência que preconiza não é dissociável da consciência. Só esse primeiro trecho, que é o cientista não reina no extramundo. Eu achei bem interessante porque a gente está falando aí muito da teoria, né? Como eles enalteceram a teoria a ponto de alguns se iludirem, né, com ela, achando que o mundo não foi, de certa maneira, transformado a partir daquilo que eles pensavam. E o primeiro capítulo que você mencionou, Tâmara, fala da morte do estruturalismo a partir da morte física daquelas pessoas. Eu achei tão interessante, porque tem um que ele cita, eu não marquei aqui, que ele diz que ele ficou tão iludido que ele tirou a própria vida. Ele não menciona esse termo suicídio, né? Mas eu entendi que foi. Então, é algo assim tão voltado para si mesmo, né? O próprio Dossi, como eu já falei, ele disse que o Foucault não fez uma escola, embora tenha tido as repercussões, né? E ele tenha sido homenageado depois por outras pessoas. E os outros também, né? O Althusser, daquela forma como ele agiu com a esposa, e depois que ele fala que foi a dupla morte dele, né? Então, você citou uma palavra que eu pensei também, quando eu estava lendo, que é a ideia do estruturalismo personalizado, em torno dessas, francês, claro, né? Em torno dessas pessoas, desses teóricos, e algo muito abstrato, muito em torno da teoria. E aí, no finalzinho, ele diz isso, o Dossi, mas é uma citação do Morin,
O cientista não reina no extramundo. Achei bem interessante. Mas essas questões, assim, sobre teoria, né? É difícil, né? É difícil você... por isso que esses coletivos, eles são importantes, né? Como aqui, eu até acho que, já entrando nessa discussão para a gente ir para os finalmente, esse grupo, ele é, na verdade, uma tertúlia. E aí a tertúlia é uma tertúlia, acho que é uma tertúlia meio acadêmica e meio literária, porque a gente acaba discutindo muitas coisas que são afins, mas tem muito mais uma pegada, no meu modo de ver, acadêmica. A gente pode até transformar o grupo, né? Eu pensei em comunicar isso lá para o pessoal que, que, que produziu essa metodologia, que é o pessoal que eu estou aí há muito tempo e tal, porque é isso, a gente estuda para poder não falar besteira, né? Para não escrever besteira, para não seguir besteira. Isso é muito importante, né? Porque, primeiro, que você não constrói nada sozinho. O conhecimento, ele é inclusive, nesse livro, o Doss traz esses elementos das teorias Foucaultianas, das abordagens Foucaultianas, acerca, não da continuidade, mas das descontinuidades, como se nós tivéssemos, nesses momentos de descontinuidade, vai citar até o Kuhn aí, um livro que a gente já leu aqui também, como se isso fosse um elemento estruturador do conhecimento humano, quando isso não é verdade, porque o conhecimento humano, ele é, sim, cumulativo. Nós vamos passando por fases, a gente vai vendo, vai discutindo, vai conversando, vai lendo, vai estudando, vai pesquisando, vai produzindo conhecimento, e isso tem, né, como dizia lá o Merton, né, sempre uma frase que ele toma de empréstimo, que ele achava que era do Newton, mas que é muito anterior a ele, a ombros de gigantes. Então, a gente se senta nos ombros de gigantes para ver mais longe. E esses ombros de gigantes são aqueles que trazem todo o conhecimento acumulado. E esse conhecimento acumulado é coletivo, não é individual, né? Então, por isso que é importante esses momentos. E, e aí a gente consegue produzir melhor nos artigos que a gente produz, nas pesquisas que nós fazemos, porque a gente tem as referências mais elucidadas, né? E aqui a gente está fazendo, né?